Havia um homem chamado Josh, um professor de história que sempre foi fascinado pelo passado de sua família. Um dia, enquanto pesquisava documentos antigos na casa de seus avós, encontrou um misterioso medalhão que pertencera a seu bisavô. Ao tocá-lo, algo extraordinário aconteceu e ele foi transportado de volta ao passado, para o ano de 1920. Assustado e desorientado, Josh se viu em uma época completamente diferente. O ambiente ao seu redor era uma representação vívida dos anos 1920, com móveis antigos e uma atmosfera opressiva que o transportou instantaneamente para o passado. A princípio, ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Achou que talvez fosse um sonho bizarro ou uma alucinação causada pelo medalhão misterioso. No entanto, à medida que a realidade se impunha, Josh percebeu que estava na casa de seus bisavós quando eles eram jovens. Ele notou retratos de familiares que reconheceu de fotos antigas, mas agora os via em carne e osso, jovens e vivos. Com discrição, ele começou a observar e investigar mais a fundo, tentando entender o que estava acontecendo. À medida que Josh explorava a casa, descobria passagens secretas e quartos ocultos que nunca havia visto antes. Nos diários de sua bisavó, encontrou registros sombrios de rituais estranhos e devoção fanática. Desenhos sinistros adornavam as paredes, e ele encontrou artefatos estranhos que revelavam o profundo envolvimento de sua família com o ocultismo. Aos poucos, ele começou a desvendar a terrível verdade: sua família estava envolvida em um culto obscuro que realizava rituais macabros e perigosos, sacrificando vidas em busca de poder e riqueza. Essa descoberta abalou suas convicções e o deixou com um dilema angustiante: expor esses segredos horríveis ou proteger a reputação de sua família, mesmo que isso significasse manter os crimes ocultos no passado. Josh ficou horrorizado ao descobrir que seus bisavós estavam envolvidos em um culto secreto que realizava rituais sombrios em nome de uma entidade maligna. Eles sacrificavam animais, e às vezes, até mesmo pessoas, em busca de poder e riqueza. Sua família era conhecida por sua fortuna inexplicável, mas ele nunca imaginou que fosse resultado de tais práticas terríveis. Conforme Josh explorava mais a fundo, ele descobriu que seu próprio avô, que ele sempre admirou, era um dos líderes do culto. Seu avô havia cometido crimes horríveis em nome do culto e estava envolvido em conspirações sinistras. Josh se viu dividido entre a lealdade à sua família e a responsabilidade de impedir que os segredos macabros fossem revelados. Determinado a desfazer os danos causados por sua família, Josh começou a procurar desesperadamente uma maneira de retornar ao seu próprio tempo. Ele sabia que o retorno ao presente era essencial para que ele pudesse revelar a verdade e evitar que essas práticas malignas continuassem a atormentar sua família. O medalhão, que o trouxera de volta ao passado, tornou-se sua única esperança de retornar ao seu tempo presente. Ele passou dias estudando o objeto, pesquisando antigos rituais de viagem no tempo e consultando livros de história que ele mesmo havia escrito no futuro. Josh estava determinado a dominar a magia que o medalhão continha, a fim de corrigir os erros do passado e proteger o futuro de sua família. Finalmente, depois de muito esforço e concentração, Josh conseguiu ativar o medalhão e se transportar de volta para o presente. Ele estava aliviado por estar de volta à sua própria época, mas sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Agora, ele enfrentava a difícil tarefa de revelar os segredos chocantes e macabros de sua família, expondo a verdade que estava escondida por gerações. Armado com evidências que havia coletado durante sua viagem ao passado, Josh enfrentou sua família com a verdade que havia descoberto. A reação foi tumultuosa, com choque, negação e raiva se misturando em um turbilhão de emoções. No entanto, Josh permaneceu firme em seu propósito de expor a verdade e garantir que essas práticas malignas fossem erradicadas de uma vez por todas. A revelação dos segredos chocantes de sua família não foi fácil, mas Josh sabia que era o único caminho para romper com o passado macabro e garantir um futuro mais justo e honroso para sua linhagem. Ele buscou o auxílio de autoridades locais e especialistas em lidar com situações delicadas como essa, consciente de que não poderia enfrentar essa tarefa sozinho.
Juntos, eles montaram um caso sólido, reunindo evidências irrefutáveis que comprovavam as práticas do culto e os crimes cometidos por seus antepassados. Confrontando os membros remanescentes da família envolvidos no culto, Josh enfrentou hostilidade, negação e resistência. Alguns recusaram acreditar nas revelações perturbadoras, enquanto outros admitiram a verdade, mas justificaram suas ações com a tradição familiar. A divisão dentro da família foi profunda, e relações foram irremediavelmente rompidas. À medida que as autoridades começaram a agir com base nas evidências apresentadas, membros da família foram presos e processados por seus crimes. Isso resultou em um escândalo público que abalou a comunidade local e chocou a sociedade em geral. O nome de Josh foi manchado em meio à controvérsia, mas ele estava determinado a limpar a reputação da família da mancha sombria que a havia assombrado por tanto tempo. Enquanto o processo legal se desenrolava, Josh trabalhou incansavelmente para reconstruir os laços familiares e manter acesa a chama da verdade e da justiça. Ele se tornou um defensor daqueles que foram vítimas das práticas do culto e começou a utilizar sua experiência para educar as pessoas sobre os perigos do fanatismo e do obscurantismo. Com o tempo, a família de Josh começou a se curar, e aqueles que haviam sido cúmplices das práticas malignas começaram a compreender o terrível impacto de suas ações. A reputação da família foi gradualmente restaurada, não mais associada ao passado macabro, mas sim à coragem de Josh em enfrentar a verdade e a escuridão que havia assombrado sua linhagem. A história de Josh se tornou uma lição de como a coragem e a determinação podem romper com um passado sombrio e pavimentar o caminho para um futuro mais justo e honroso. Sua jornada mostrou que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar redenção e cura quando se está comprometido com a verdade e a justiça.